Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, aqui é a professora Anne com mais uma aula de saúde da criança e do adolescente, dando continuidade um pouquinho à política nacional de atenção integral à saúde da criança, que nós começamos a falar na aula passada e aqui a gente vai dar continuidade a alguns tópicos importantes. Então vamos lá começar. O artigo 6º da Política Nacional, ela traz que é penais que se estrutura em 7 eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde. Toda vez que a gente for falar de legislação, de alguma política mais estruturada a nível nacional, a gente tem que pensar que geralmente ela vai ter alguns eixos estratégicos. Na verdade, são eixos que vão nortear tudo que pode ser resolvido, tudo que a gente vai colocar em prática efetivamente em relação ao atendimento dessa criança, tá? Com a finalidade de orientar e qualificar as ações. Eu estou orientando quem está na ponta, realizando o atendimento, a fazer um atendimento com mais qualidade. Então, eu vou qualificar esses serviços de saúde, as ações, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida, que é o que a gente já vem falando em todas as aulas, que se relaciona que tem relação com a questão dos determinantes sociais, saúde, lazer, saneamento básico, renda, moradia, educação, tá? Então, quais são esses 7 eixos? A gente já vai trazer para vocês. Visando a efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável, harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e risco para o adoecimento e outros agravos, a prevenção de doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças a seguir relacionadas. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a gente tem que promover medidas que facilitem, favoreçam a saúde dessa criança desde o momento que ela nasce, como a gente já falou em outras aulas, desde a concepção também, porque o pré-natal vai entrar nisso, e o pleno desenvolvimento dele na sua infância, desde a primeira infância até a fase de criança, até a fase adolescente. Redução dessas vulnerabilidades, que são o que a gente já falou, não ter saneamento, não ter educação. Também a gente pode falar se ela tem alguma vulnerabilidade relacionada a alguma doença, então se é uma criança com deficiência, uma criança com alguma necessidade especial, adoecimento e outros agravos e a prevenção de doenças crônicas na vida adulta, porque se a gente promove uma boa saúde durante a infância, essa pessoa pode ter uma saúde melhorada quando ela for adulta, porque isso é uma reação em cadeia. E também prevenindo a morte prematura dessas crianças, principalmente se for uma morte prematura por uma causa evitável. Diarreia na infância, desnutrição, são causas que a gente pode evitar e que esses condicionantes sociais impedem que seja favorecida a questão da saúde delas. Então, quais são esses eixos estruturantes que a gente falou anteriormente? Atenção humanizada e qualificada à gestação. Então, aqui novamente a gente vai entrar para falar sobre a questão do pré-natal, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Então, também o parto vai ser realizado por uma equipe. Quando ele é recém-nascido, ele vai receber um atendimento nesse período pós-parto, né, nesse período de puerpério, as consultas de puerpério, e aí também ele vai ter garantido esse atendimento. Consiste na melhoria do acesso, cobertura, qualidade e humanização da atenção obstétrica e neonatal. Antigamente, a gente ainda discute muito até hoje, na verdade, muitas questões relacionadas à violência obstétrica, que é quando a mãe não pode decidir que parto ela quer, se ela quer ou não episiotomia e episioterapia, se ela quer ter o pai ou o parceiro dela dentro do local que vai acontecer o parto. E isso tudo era tirado da mulher. Claro que tem situação que ela não vai poder optar. Se for uma gestação de alto risco e o indicativo for cesariana, tem que ser feita uma cesariana. Mas que em casos que poderia ser feito um parto normal, ela não tinha essa condição de escolher. E aí, por isso, também a gente entra para fazer uma humanização dessa atenção obstétrica e também dessa atenção neonatal, integrando as ações do pré-natal e acompanhamento da criança na atenção básica com aquelas desenvolvidas na maternidade, confirmando-se uma rede articulada. Então, basicamente, a maternidade e a atenção básica, que são os locais onde essa mãe e essa criança vão fazer toda essa articulação, deve ser feita de uma forma garantida.
Por quê? No momento que ela faz o pré-natal, se ela estiver no âmbito do SUS, ela vai fazer o pré-natal na atenção básica. Ela vai fazer o parto dela no nível de alta complexidade, se for um parto normal ou cesariana, e depois ela vai retornar para atenção básica, ela vai ser contrarreferenciada, certo? Então aqui, essa articulação da rede tem que acontecer. Aleitamento materno e alimentação complementar saudável e estratégia ancorada na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Existem campanhas que falam sobre esse aleitamento, que vão fortalecer e reforçar, na verdade, que essa mãe faça esse aleitamento exclusivo, pelo menos até os 6 meses de idade, para daí sim conseguir fazer essa introdução alimentar. Porque garantir um aleitamento materno exclusivo nessa faixa etária, e se você puder manter o aleitamento materno por mais tempo, vai favorecer tanto a imunidade dessa criança, o vínculo da mãe com o bebê e várias outras questões que são super importantes. Proteção e apoio ao aleitamento materno entram na questão dessas campanhas que são realizadas, né? Muitas vezes tem mãe que não tem leite, mas que a gente consegue fazer doação para os bancos de leite. E tudo isso a gente vai tentando também articular e organizar para que quem não tenha consiga ter acesso a isso e essas crianças possam receber. Considerando-se as vantagens da amamentação, que foi o que eu falei para vocês aqui, em relação à imunidade, a vínculo materno, a mãe, a família e a sociedade, bem como a importância do estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis. Ah, chegou os 6 meses, eu quero fazer introdução alimentar, vamos fazer. Mas vamos fazer de forma adequada, saudável, né? Que você não faça introdução e já vai ofertando para essa criança muita coisa como doces, coisas salgadas, mas que tenham muita gordura. Então a gente tem que fazer também essa orientação e eles têm isso garantido. Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral consiste na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial o desenvolvimento na primeira infância. Quando a gente pensa em primeira infância, que a gente falou lá anteriormente qual era a definição disso, que é do 0 até os 5 anos de idade, é uma fase um pouco mais crítica, que essa criança precisa ter fortalecido a questão da saúde. Nessa primeira infância, ela vai receber todas as vacinas, né, necessárias, ela vai receber também suplementações, ela vai ter o aleitamento até uma certa idade, ela vai ter que fazer consultas com mais frequência, tudo isso aqui para a gente conseguir garantir que o desenvolvimento dela seja efetivo. Se ela não está tendo um desenvolvimento efetivo na primeira infância, provavelmente nos próximos períodos também o desenvolvimento dela vai ser mais tardio. Pela atenção básica à saúde, conforme orientações dessa caderneta de saúde da criança, que são instituídas pelo âmbito do SUS, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento desses vínculos familiares. Então a gente sempre tem que pensar que não desenvolveu bem na primeira infância, ainda está cedo, a gente consegue melhorar algumas coisas para eles e talvez fazer alguma reabilitação ou algum atendimento com um especialista. Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância, como algumas doenças crônicas. Consiste em estratégia para o diagnóstico precoce e qualificação do manejo dessas doenças prevalentes e ações de prevenção a essas doenças crônicas com esses casos já diagnosticados. Qualquer doença crônica, anemias, algum outro tipo de doença que ela tenha já previamente, a gente precisa ir controlando, fazendo esse manejo, né, para que a gente não tenha internações recorrentes. Tem que ter uma internação recorrente? O que a gente pode fazer para minimizar? Talvez encaminhar para uma internação domiciliar, um serviço de atenção domiciliar, para que ela esteja próxima à família, que ela não saia do seu ambiente de aconchego, de proteção. E aí a gente vai estruturando essas redes e essas articulações. Atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. São um conjunto de ações para prevenção mesmo da violência. Então, se eu percebo que a criança está passando por alguma coisa nesse sentido, ou que ela refere isso, para onde eu vou direcionar? E isso aqui vai entrar muito na questão também da saúde, mas vai entrar na questão da educação, porque os professores muitas vezes conseguem perceber. E nós, enquanto profissionais da saúde, também temos que ter esse vínculo criado para que, se acontecer, a gente consiga ter essa percepção mais rápido possível e fazer os encaminhamentos, os direcionamentos necessários. Como a enfermagem é a profissão que fica mais próxima dessa criança, geralmente nós somos os que conseguem perceber
com mais facilidade, com mais rapidez. Então sempre tentem ter esse olhar um pouquinho melhor para essa criança, porque esse trauma de infância pode repercutir muito negativamente, na verdade ele repercute no restante da vida dessa criança, né, quando ela estiver na fase adulta, jovem, adolescente, adulto jovem. Acidentes e promoção da cultura de paz, além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e processos formativos para a qualificação da atenção a essa criança em situação de violência. Porque nem todo mundo está preparado para lidar com uma criança em situação de violência, porque tem questões muito específicas e particulares. O ideal é ter alguém ali que tenha contato com isso, um assistente social, um enfermeiro, que tenha um tato maior ou que tenha uma formação, uma especialidade nesse sentido para conseguir direcionar, porque não é fácil você lidar com essa situação, então a gente precisa ter profissionais que tenham essa formação. Por isso eles trazem processos formativos. Que ele sofra qualquer tipo de violência física, psicológica, violência sexual, também a questão da negligência e abandono, pais que deixam as crianças em casa, sem cuidados, muitas vezes sem troca de fralda, sem alimentação, e isso é negligenciar, visando a implementação dessas linhas de cuidado para a proteção social também dessa criança. Atenção à saúde das crianças com deficiência, ou em situações específicas de vulnerabilidade. Aqui, mais uma vez, a gente trazendo a questão da deficiência como um fator muito importante. Consiste na articulação de um conjunto de estratégias intrasetoriais dentro da saúde e intersetoriais, saúde, educação, serviço social. Redes temáticas de atenção à saúde. A rede temática, por exemplo, tem uma portaria específica da pessoa com deficiência, isso é uma rede temática. A questão da rede cegonha é outra rede temática. Então, existem eixos de rede temática estruturadas pelo SUS, reconhecendo as especificidades desse público para uma atenção resolutiva. Então, sempre pensar o que eu tenho aqui dentro desse público-alvo que eu preciso ter uma ação mais incisiva e mais fortalecida para minimizar essas questões de saúde, de agravos de saúde dessa criança. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno, que também a gente já falou que significa, se tem uma mãe morrendo no parto, um bebê morrendo no parto, ou um bebê morrendo no período dele de primeira infância, principalmente, isso é um indicador muito ruim. Significa que as ações sociais, os determinantes sociais estão muito ruins, porque a gente não poderia ter hoje crianças morrendo de desnutrição, de diarreia, por exemplo, e são coisas que acontecem, e quando isso acontece a gente tem que monitorar para ver como a gente vai fazer para fazer as intervenções necessárias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrem desses eixos estruturantes de qualquer política, é o que norteia a nossa atenção e o nosso direcionamento em relação a essas pessoas, a essas populações específicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, até mais. Tchau, tchau.